Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício sobre logaritmo. Log de raiz quinta de 64 na base 8. Como eu não sei o resultado, eu vou dizer que esse resultado vai ser um número qualquer que eu vou chamar de x. Para você resolver esse log utilizando a definição, temos que utilizar uma fórmula. Essa fórmula é b elevado a x igual a a, onde o b é a base, que no caso aqui é o número 8, o x é o resultado, que neste caso eu estou chamando de x, e o a é o logaritmando, que no caso aqui é raiz quinta de 64. Substituindo aqui as letras, eu vou ter o seguinte, ó. No lugar do b eu vou colocar o 8, então vai ficar 8. No lugar do x vai ficar o próprio x. E no lugar do a vai ficar a raiz quinta de 64. Transformei um logaritmo em uma equação exponencial. Para eu resolver essa equação exponencial, eu tenho que encontrar uma igualdade envolvendo duas potências de mesma base. Para eu conseguir isso, eu vou ter que decompor as bases em fatores primos. Então eu vou pegar o número 8 e vou decompor ele em fator primo. Então, 8 dividido por 2, que é o primeiro número primo, vai dar 4. Novamente por 2 dá 2, novamente por 2 vai dar 1. Ou seja, o número 8 em fatores primos vai ser o número 2 3 vezes. Então, no lugar do 8 aqui, ó, eu coloco 2 elevado a 3. Só que o número 8, ele tem expoente. Então, eu vou utilizar o parênteses e vou repetir o expoente, que no caso é o x. Bem, vou repetir aqui a raiz quinta e vou decompor o 64 em fatores primos. 64 eu vou dividir por 2, vai dar 32, novamente por 2, 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Bem, o 64 em fator primo vai ser o número 2, né, que foi o número que apareceu aqui, 6 vezes. Então eu venho aqui, ó, e coloco 2 elevado a 6. O 64, ele não tem expoente. Então aqui, ó, eu não vou usar o parênteses. Bem, vou utilizar as propriedades que eu conheço de potenciação e também de radiciação para eu encontrar a igualdade de potência de mesma base. Nessa primeira parte aqui, ó, eu vou usar a propriedade potência de potência, né? Eu tenho aqui, ó, uma potência elevado a uma outra potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que no caso é o 2, e vou multiplicar os expoentes, ó. Aí eu vou multiplicar o 3 vezes x, que vai dar 3x. Bem, na segunda parte, eu tenho aqui, ó, uma raiz quinta, e eu quero transformar essa raiz em uma potência. Todas as vezes que você tiver uma raiz e você quiser transformar ela em uma potência, você vai encontrar uma potência com expoente fracionário. Ou seja, o expoente dessa potência vai ser uma fração. Como é que você vai fazer isso? Você vai repetir a base, que no caso é o 2. O índice vai ser o denominador da fração. E esse número aqui, ó, ou seja, o expoente da base vai ser o numerador. Em resumo, vai ficar o seguinte, ó.
Raiz quinta de 2 elevado a 6 vai ficar 2 elevado a 6 quintos. Então, o expoente, ó, ficou em cima e o índice ficou embaixo. Olha, encontrei exatamente o que eu precisava. Uma igualdade de potências de mesma base. Eu vou cancelar as bases, porque são iguais, e vou repetir o que sobrou. Ou seja, 3x igual a 6 quintos. Temos aqui uma equação do primeiro grau, onde o primeiro membro é um número inteiro e o segundo membro é uma fração. Então eu vou transformar o 3x em fração, colocando o número 1 no denominador, e aí eu tenho uma proporção, ou seja, quando eu tenho uma igualdade envolvendo duas razões, eu tenho uma proporção. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo cruzado. Eu resolvo assim, ó. Multiplicando cruzado. Então vai ficar 3x multiplicado por 5, eu vou obter 15x. 15x igual. E 1 multiplicado por 6, eu vou encontrar o 6. O objetivo neste exercício é determinar o valor do x. Então eu vou isolar o x e neste caso eu vou passar o 15 dividindo, porque aqui, ó, ele está multiplicando. Então eu vou ficar com x igual a 6 quinzeavos. O número 6, ele não dá para dividir exato pelo 15. O 6, ó, ele divide por 2, mas o 15 não divide. O 6, ele divide por 3, e o 15 também. Então, neste caso aqui, eu vou simplificar essa fração pelo número 3. E aí eu vou obter o seguinte resultado. 6 dividido por 3 vai dar 2, e 15 dividido por 3 vai dar 5. Neste caso, eu tenho uma fração irredutível. Ou seja, essa fração ela não dá para simplificar. E também eu não consigo dividir o 2 exato pelo 5. Certo? Não é uma divisão exata. Né? Eu poderia achar até um número decimal, mas a divisão ela não é exata com números naturais. Então, o log, esse log aqui, o resultado vai ser 2 quintos. Muito obrigado.